Oi, gente, bem-vindos de volta a Bruxa do Sul e hoje a gente tem diversãozinha, uma tagzinha aqui no canal. E essa tag é de uma pessoa que me causa um entretenimento maravilhoso, Isabela Boscov, mais especificamente dos memes da Isabela Boscov. Então essa tag é cheia de perguntinhas que tem a ver com os memes dela, vai estar todas elas aqui embaixo na descrição no vídeo. E é importante também dizer que essa tag é original do canal Cobra Letrada, então vai estar o link do canal dele também aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram assistir. Para essa tag eu resolvi trazer algumas leituras mais recentes minhas e não de forma geral da minha vida. Então todos esses livros que eu tô falando aqui são leituras de 2022. Assim você já tem mais esse update aí do que eu ando lendo, mas é claro, antes da gente continuar, não esquece de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho que tem ali do lado do inscreva-se para você receber todas as notificações. Tem todas as minhas redes sociais aqui na descrição também, meu Goodreads, meu Scooby, vai lá interagir comigo. A primeiro meme é: achei tão bobo, tão sem graça, tão batido. E pra essa eu escolhi um livro que tá super popular no mundo todo, mas que eu não gostei, que foi Kim Ji-young, nascido em 1982. Esse é um livro de origem coreana e vocês já perceberam aqui no canal, eu gosto bastante dessa coisa coreana, das histórias envolvendo a região do Pacífico. Tem várias coisas que eu fui descobrindo esse ano da história que me interessaram bastante. Então, quando eu vi esse livro crescendo em popularidade, eu fiquei interessada. E ele é um livro super curto, então foi ótimo para ajudar com a meta. Mas quando eu li ele fala sobre a desigualdade entre homens e mulheres, principalmente no contexto, claro, da Coreia, mas que é aplicável para diversas sociedades, inclusive para nossa, que é aquela questão de homem e a mulher passam a vida estudando, mas aí eventualmente eles vão ter filhos e a mulher vai acabar ficando em casa porque é isso que a gente faz tradicionalmente. O homem continua trabalhando, a mulher fica em casa, muitas vezes justamente porque o salário do homem é maior do que o da mulher, então se só um dos dois vai continuar recebendo dinheiro, faz sentido que seja a pessoa com salário maior. Tem toda essa dificuldade do mundo do trabalho com relação às mulheres e a dupla jornada de trabalho que a gente tem de ter que trabalhar, mas cuidar da casa e mais filhos. Isso é uma coisa que se espera de nós na sociedade, que não se espera dos homens da mesma forma. Então, essa temática é super importante. Agora, esse livro parece uma redação do Enem. Ele começa super interessante ali, eu tava, o que será que está acontecendo? Pra onde a gente vai com essa metáfora? Com essa coisa um pouco esquisita? Estou interessada. Mas aí a gente volta pro passado e começa a acompanhar a história da personagem principal e entender o que aconteceu com ela. E a gente vai vendo então todas as dificuldades da vida da personagem. Só que assim, do nada, o livro larga estatísticas e ainda por cima diz, segundo a fonte tal, tal, tal. E isso fica acontecendo várias vezes. Da primeira vez eu achei interessante, tipo, um pouco estranho soltar assim números no meio de um livro que não é acadêmico, não é uma não ficção. Não é algo que costuma ser feito, mas aí continuei lendo e se tornou uma coisa muito frequente, principalmente mais perto do final. E daí eu já fiquei, se eu quiser ler um texto assim, eu leio uma reportagem. Eu leio um estudo de não ficção a respeito disso. Se eu vou ler uma ficção, não sei se é do meu interesse, que parece uma redação do Enem. E também aquelas coisas que eu achei interessantes logo no início foram largadas no meio do caminho, não foi tão bem desenvolvido até o final. Então eu achei batido, achei que foi feito de uma maneira meio boba. Agora, há de se tirar o chapéu. Que competência, que cuidado. Um livro ou autor que arrasa em tudo que escreve. Para essa categoria eu escolhi a Elizabeth Acevedo, que é uma autora que eu gosto bastante, que eu sei que não é todo mundo que curte, mas a minha dica para você, se você conseguir entender inglês, eu indico os audiolivros em que ela mesma faz a narração, ou se você não entende inglês, você pega o livro e declama ele em voz alta. Por quê? Porque esses livros são muito baseados na ideia de poesia declamada. Então eu acho que quando a gente está simplesmente lendo eles, a gente perde a questão da sonoridade que a autora queria. E realmente todos eles ficam mais potentes quando eles estão sendo escutados. Eu li 2 livros dela, o primeiro deles foi no ano passado, foi agora que ele se foi, que era um livro sobre 2 meia-irmãs que não sabiam que a outra existia e que entram em contato uma com a outra depois da morte do pai delas, em um acidente de avião. Então é um livro que tem muito essas surpresas da família e de se encontrar e de ter uma nova pessoa em que se apoiar, ao mesmo tempo que trabalha bastante com as noções de luto e de sentir raiva da pessoa que morreu, porque ela tinha tantos segredos. Então foi um livro que eu achei bem interessante na época. E mais recentemente eu terminei Poeta X, que eu gostei mais ainda, e é sobre uma menina de uma família muito religiosa, e é muito interessante a relação que ela tem com o seu corpo se desenvolvendo, passando pela puberdade, enquanto sendo pertencente a uma família religiosa, porque parece que o corpo dela é sempre o pecado, o atrativo do pecado, e é preciso se esconder e não se pode ter orgulho do seu corpo. E se algum homem olhar pro seu corpo, é meio que a sua culpa por ter este corpo
pecaminoso, ou seja, isso tem uma questão muito interessante na nossa sociedade também. E essa menina se interessa muito por poesia, justamente, então a gente vai ter todo o envolvimento também da poesia nessa história. Enquanto ela se descobre quanto ao seu corpo e quanto aos relacionamentos. E grandes tretas ali com a mãe dela, então é um trabalho que eu achei muito interessante, tô adorando ver o trabalho dessa autora. Imediatamente tem o Crise de Ansiedade, um livro que te dá pânico só de pensar. Eu escolhi um livro que ainda está por ler e que está me deixando ansiosa, estou nervosa com ele. E esse livro é Filho de Duna, que é um livro que eu escolhi para ser uma das leituras desse ano. Eu tenho a ideia de ler ele para terminar finalmente a primeira trilogia, que eu queria ter terminado no passado, acabei não terminando. Mas como eu tive dificuldade com o segundo livro, eu agora tô um pouco empacada para ler o terceiro. E no entanto, eu amo o primeiro livro, é um dos meus vídeos que mais bombam aqui no YouTube. É o vídeo em que eu falo de Duna e mostro o box para vocês. Acho que é a coisa que eu mais vendo na Amazon também. Então eu absolutamente amo Duna, mas eu fiquei com um pouco de tédio ali no segundo livro. Eu sei que tem gente que prefere o segundo livro do que o primeiro, mas não foi meu caso, então agora estou um pouco nervosa com essa leitura, mas vem aí. É inovador e revolucionário? Não, mas durante aquela meia hora cria um lugar tão aconchegante. Então é um livro que não aborda nada novo, mas que é muito bom. Para isso eu escolhi Manual de Assassinato para Boas Garotas, que eu já cheguei a mencionar aqui antes, é o primeiro volume de uma série sobre investigação e não tem nada de muito novo nele. Ele é um livro de descubra quem é o assassino, em que a gente tem uma personagem adolescente, também é uma coisa comum que a gente tenha até na TV, dramas adolescentes envolvendo investigações. Então não tem nada de muito novo e ainda assim ele é um livro muito divertido, foi muito interessante ler ele. Eu costumo ter dificuldade de me divertir com thrillers e com livros de detetive, então eu me divertir com achei o máximo. E pra mim a diversão é a coisa mais reconfortante que pode ter num livro. Eu acho que é o elemento que mais faz com que eu me sinta aconchegada dentro dele. Precisava de uma renovada, uma reforma total para fazer sentido no presente. Eu não li nenhum livro que fizesse eu me sentir assim esse ano, mas devido a questões cada vez mais frequentes, a série toda de Harry Potter, ela continua tendo um espaço no meu coração, porque cresci com ela, é uma coisa que fez parte de por que eu comecei a ler, por que eu me apaixonei por histórias, e isso nunca vai mudar, mas ao mesmo tempo, toda vez que a gente para pra pensar, surge mais alguma coisa, não só relacionada à autora, mas relacionada à própria obra, que eu fico, E aí também não tem como a gente voltar atrás e mudar livros, né? Seria contra isso, acho que a gente tem que fazer uma leitura crítica das coisas, ao invés de querer mudar elas, ou de querer que elas desapareçam, mas deu uma envelhecida meio mal, né, gurizada? É uma delícia quando criamos expectativas e elas não são só preenchidas como superadas. Um livro que estava na hype e valeu até mais do que hype. E pra isso, eu tenho uma resenha que eu fiz recentemente aqui no canal, no último vídeo, que foi de Viúva de Ferro, que eu já falei então pra vocês, que é meio que uma fantasia, uma ficção científica inspirada na cultura chinesa e que também traz muita temática de igualdade das mulheres, que tá sendo um tema frequente nesse vídeo aqui também. E traz isso de uma maneira que faz muito sentido, tanto no contexto do livro quanto pra gente entender, é bem escrito e é também divertido, é um bom entretenimento, tem personagens envolventes, tem uma história que você quer saber o que acontece em seguida, um trabalho muito bem feito, vai ter continuação, eu já tô animada pra ler mais. Eu acho que é um expoente legal da gente ter na literatura teen, na literatura mais adolescente, jovem adulto. O exemplo de literatura que pode ser divertida e pode ser pensante ao mesmo tempo. E assim mostrando respeito pelo leitor adolescente, que muitas vezes o pessoal pensa que pode escrever qualquer coisa e vai tá ok. Mas não, a gente tem que ser crítico, você de qualquer idade pode ser crítico. Então esse é um livro que eu acho que respeita muito bem essa audiência, tratando ela com seriedade e ao mesmo tempo servindo de entretenimento, nota 10. Não importa o que a pessoa parece no princípio. Dê um tempinho a ela e você vai ver que ela não presta. Um personagem que parecia uma coisa se tornou outra pior do que você pensava. Eu não posso dizer exatamente quem é porque vai ser um spoiler pra vocês, mas é um personagem de A Hipótese do Amor. E quando ele parece confiável, parece uma pessoa que vai ser legal e aí de repente, pá, não era o que você pensava. Mas enfim, eu não vou falar mais pra vocês, porque vai ser spoiler. Mas eu já falei muito desse livro aqui, vocês sabem que eu adoro ele, é a minha comédia romântica favorita. É um clichêzinho? É um clichêzinho, mas também é muito reconfortante. Também podia estar na categoria de inovador, não. Mas durante aquela meia hora, cria um lugar tão aconchegante. Mas tem esse personagem Kian, que é até bom que ele exista, porque daí causa mais um conflito ali na história, deixa mais interessante. Tem aquela baita presença, uma personalidade enorme e instintos muito bons também. Um livro que tem uma capa linda e que também é muito bom. Pra isso eu escolhi Pequena Coreografia da Deus, da Aline Bay, que tem essa capa que faz muito sentido com o próprio livro, é o meu tipo favorito de capa, e quando ela faz sentido com o conteúdo, já te passa um pouco ali do que vai ser a vibe da obra. Então é uma arte muito interessante, bem representativa, e eu também gostei muito do conteúdo. Aqui a gente volta pra
aquela questão da Elizabeth Acevedo com o livro escrito em forma de poesia, isso acontece de novo em Pequena Coreografia do Deus, mas esse eu acho que funciona bastante bem como uma poesia mais introspectiva. Eu não senti a necessidade de ouvir ela em voz alta. No entanto, se você quiser ter essa experiência, me conte depois como foi. E é um livro que a gente tem uma personagem que tem muitos problemas familiares, principalmente com a mãe. É uma relação abusiva, mas que ao mesmo tempo tem uma certa forma de amor, ao mesmo tempo que tem muita culpa, muito ressentimento. E a gente acompanha isso desde que a personagem é criança até ela se tornar uma adulta e querer sair daquela situação. E ao mesmo tempo ter dificuldade para construir laços, sendo que tudo que ela conheceu na vida foram essas relações familiares meio erradas. É um livro muito intimista e muito profundo também. Ele é bastante doloroso de ler, acho que principalmente se você tiver passado por algumas situações parecidas. Ele é muito bonito e é um exemplo maravilhoso do que está sendo feito na literatura contemporânea brasileira. Então fica a minha recomendação para você que está procurando uma autora brasileira para ler. Faça o pedido aqui de não pirateie livro brasileiro, livro nacional, porque os autores nacionais já ganham pouquíssimo dinheiro para conseguir se manter nessa profissão, a maioria faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, pouquíssima gente consegue se sustentar com isso, eles recebem uma baixa parte do valor que a gente paga nos livros, então fica o pedido de não pirateie livros nacionais, espera guardar um dinheirinho ali ou espera o livro ficar de graça. Se você segue os autores nacionais nas redes sociais, muitas vezes eles avisam quando o livro fica de graça ou quando tem algum sorteio, ou algum amigo compra, você pega emprestado, tem várias opções para que a gente possa valorizar o trabalho desses autores, que são os autores do nosso país e que a gente tem que sempre incentivar mais a literatura brasileira. Eu vou ter reunião sobre esse livro, que foi o escolhido para o meu clube do livro, nesse final de semana, e eu pretendo voltar aqui para falar mais dele, junto com outros livros brasileiros que eu estive lendo, em um vídeo somente de literatura BR. Então aguardem que eu volto a falar mais. A próxima é uma categoria triste. Eu queria gostar muito dele, mas percebi que estava me esforçando e não estava tendo resultado. E infelizmente esse livro é Luzes do Norte, da Juliana Domingues. Antes de vocês cagarem na minha cabeça, eu quero dizer que existem coisas boas nesse livro. A Juliana Domingues é uma boa escritora, ela tem bastante potencial na maneira como ela escreve. Acho que a gente vai ver trabalhos muito interessantes dela pela frente e eu tenho intenção de acompanhar. E vocês já me viram falando aqui que teve autores que eu não tinha intenção de acompanhar. Então, se eu tô dizendo que eu tenho intenção de acompanhar, é verdade. A gente também tem a presença de um casal sáfico. A gente tem uma personagem bissexual e uma personagem lésbica, até onde a gente consegue entender pelo livro. Por enquanto, a gente tem só esse primeiro volume, depois vai ter uma continuação. Então, essa representatividade é muito legal também. E como sempre, eu fico feliz de ver as editoras publicando fantasias. E de ver autores brasileiros investindo nisso também, em querer escrever fantasia e não desistir disso. Então, tem todas essas questões, e pra mim, principalmente o fato dela ser uma boa escritora, que pra mim já faz toda a diferença. Eu abandono livros muito fácil se eu acho eles mal escritos. Mas existe uma certa coisa sobre esse livro que ele começa muito bem. E aí as coisas começaram a parecer um pouco corridas. O final não tem um desenvolvimento muito bom, do meu ponto de vista. Ao mesmo tempo, eu meio que já adivinhei qual que ia ser o plot twist do final, mas não achei ele tão bem construído. Achei que poderia ter trabalhado melhor. Por isso eu talvez goste até mais do próximo livro, porque a gente vai poder acompanhar a evolução da Juliana escrevendo. E eu tive um problema com os pensamentos da personagem principal, porque ela não é tão jovem que eu possa usar a desculpa de adolescentes pensam coisas absurdas, que é comum na literatura adolescente, mas vocês também são indefensáveis. Quando a gente é mais novo, a gente tem uns pensamentos absurdos na nossa cabeça, uma maneira de pensar que faz sentido porque a gente é jovem. E aqui a personagem principal parece ser um pouco mais velha. Ainda jovem, porém um pouco mais velha e bastante responsável, porque ela que cuida do irmão, ela que traz o sustento para casa. Então eu fiquei confusa com algumas maneiras de pensar que pareceram infantis. Principalmente na questão do relacionamento em que ela tá gostando de uma pessoa, mas o irmão tem uma paixonite na mesma pessoa, mas ele nunca falou com a pessoa. E daí ela lida com essa situação de uma maneira que não pareceu nem um pouco adulta. Posso estar jogando a personagem de maneira errada, mas eu pensei que se a gente vai fazer a personagem ter essas atitudes, eu precisava então de um embasamento maior para ela agir dessa forma. Eu precisava ser mais convencida de que isso fazia sentido. Mas isso também é uma coisa que vem muito com a experiência de escrita, sinceramente. Se a gente pegar os primeiros trabalhos de algum autor em geral, ele tem um pouco de dificuldade com isso. Mas fica a dica também de um talento promissor da literatura brasileira. Já fico feliz por eu ter gostado da maneira como ela escreve e tô aguardando o segundo volume pra ver o que
a gente vai evoluir no próximo e o que vai trazer de interessante pra história. Até porque as duas personagens principais são muito fofas e eu espero vê-las de novo em breve. Mas eu coloco nessa categoria de estar me esforçando pra gostar, porque eu sempre quero gostar de livro de autor brasileiro. Justamente porque eu tava falando agora que é toda uma dificuldade, principalmente na fantasia, a gente tem muita dificuldade de escrever fantasia no país. Então toda vez que eu pego um livro de autor brasileiro, principalmente de fantasia, eu quero gostar do livro. E o nosso último meme é extraordinário, excepcional. É uma experiência como nenhuma outra que já tive. E para isso eu escolhi um livro que eu terminei essa semana, que foi Eu Que Nunca Conheci os Homens. É uma distopia, ou seja, é uma ficção científica sobre uma sociedade alternativa, faz crítica justamente à sociedade. E já que nesse vídeo a gente tá tendo muito esse tema de mulheres e de igualdade feminina, esse é um livro que trata de mulheres. A gente começa a história em uma cela num porão, com 40 mulheres, entre elas uma menina, que é a nossa personagem principal, e ela não tem um nome. E ela é a única criança entre as outras mulheres, que todas são adultas. E fica passando uns guardas ao redor. Tem várias regras ali nessa prisão, elas recebem comida, elas não podem tocar uma na outra, tem horário pra dormir, várias questões. Elas não se lembram como elas foram parar lá. Elas têm dificuldade de lembrar da vida antes e ninguém entende o que elas estão fazendo ali, o que os guardas querem delas. Elas estão ali há anos e eles não fazem nada com elas. Então é tudo um grande mistério. Então a gente tem essa personagem que é criada dentro dessa cela, enquanto todas as outras viveram em algum momento da vida fora de lá. E mesmo que elas tenham dificuldade, às vezes, de lembrar como era a vida antes, elas ainda têm essa experiência, enquanto essa criança não tem. Então, quando a história começa, ela é uma adolescente já, acho que ela tem cerca de 15 anos. Embora elas não saibam exatamente contar o tempo ali dentro, porque não tem sol, não tem noite. Basicamente, elas sabem quantos anos se passaram de acordo com quanto a criança cresceu. E ela se sente muito excluída das outras justamente porque ela é diferente, porque ela cresceu ali dentro. Ela não entende as mesmas coisas, ela não se incomoda com as mesmas coisas, porque afinal essa foi toda a vida que ela teve. E ela descobre o pensamento, a questão de ficar parada refletindo e imaginando coisas. E nisso ela começa a reparar em coisas sobre a cela, nos horários que os guardas fazem, quanto tempo eles levam para apagar as luzes desde o momento que elas acordam. Ela começa a tentar entender alguma coisa sobre onde é que elas estão, o que está acontecendo com elas, sendo que as outras já desistiram disso faz um tempo. E nisso vai causando um rebuliço ali dentro da cela. Então é um livro que traz muitas reflexões interessantes e me lembra muito aqueles estudos do que aconteceria com o ser humano se ele não fosse criado em sociedade. Embora ali ela tenha uma certa forma de sociedade, fechada num lugar e num mundo em que não existem homens, exceto os guardas, com os quais elas não interagem. Então foi um livro muito diferente, foi uma obra que eu achei por acaso. Tava rolando ali a Book Friday e eu não queria comprar nada, que eu não tava a fim de gastar, mas aí tinha esse book que tava custando acho que uns 3 ou 4 reais. E eu pensei, por que não? Tem um título tão interessante. Vamos experimentar. E pra mim foi uma grande surpresa, foi uma das melhores leituras que eu fiz recentemente. Ela é bastante amarga, mas é muito interessante, eu recomendo pra vocês. E por hoje é isso, gente. Obrigada por assistirem a minha tag da Isabela Bosco. Não esqueçam de comprar os livros que vocês gostarem com o meu link aqui debaixo na descrição, ou de comprar na sua livraria mais próxima. Preferencialmente que não seja uma grande rede. Deixe seu like e até a próxima!